Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Eu faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. Então nós vamos continuar com o nosso curso, né? É a nossa terceira web aula de uma série de 4. Então hoje nós vamos falar sobre processamento e análise de resultados e vamos voltar a falar sobre a configuração de alguns critérios de projeto, critério de cálculo, e vamos também aplicar o uso das calculadoras, né? Tá ok? Então vamos à frente. Então, reiterando aí que nós já fizemos, né? O desenvolvimento do nosso projeto, né? A criação do edifício, a configuração dos critérios, escolha do fabricante, a entrada gráfica de alvenaria em planta, processamento. Então, estamos aí na fase de análise aí dos resultados, né? E alguns ajustes de configuração, verificação de estabilidade global. E aí, para a última web aula, vai ficar a edição final dos desenhos e a edição de plantas de plotagem e transferência das cargas para a base da estrutura do projeto de alvenaria estrutural. Então, hoje nós vamos ficar aí entre o processamento, análise dos resultados, alguns ajustes e estabilidade global. Então, esse é o nosso projeto. Então, esse projeto nós estamos trabalhando nele desde a primeira web aula. É o projeto chamado de Edifício Cruzeiro, né? Originalmente ele chamava Edifício Cruzeiro do Sul. É um projeto real, executado detalhado por um cliente, né? Amigo nosso. Então nós temos um primeiro pavimento, depois o pavimento tipo que se repete por 6 vezes, e aí o pavimento cobertura e o pavimento acima, onde tem a platibanda e os reservatórios de água. Então, a nossa entrada gráfica que nós já realizamos na nossa primeira web aula, né? Então, vocês estão lembrados que nós preparamos os desenhos de arquitetura para utilizar esses arquivos de arquitetura como referência externa. E aí fizemos a distribuição dos blocos de primeira fiada, né? A definição de portas e janelas, a definição dos pontos de grout, a definição das cercas de cargas, e linha de carga e cerca de paredes e a definição automática das cercas de subestrutura. Depois, copiamos essa entrada gráfica reproduzindo o que era repetido nos pavimentos abaixo e pavimento acima e concluímos a entrada gráfica de cada um dos pavimentos. E assim, então, nós temos o projeto todo definido e aí, então, passamos para o processamento global. Então, já explicamos na web aula passada que o processamento global nada mais é do que a extração gráfica e o cálculo e a geração dos gráficos, pavimento a pavimento. Então, quando acionamos o processamento global, é realizada a extração dos dados, começa pelo pavimento mais alto, processa o cálculo e gera os gráficos. Aí vai o piso abaixo até chegar no primeiro piso mais abaixo da estrutura e concluir o processamento global. Concluído o processamento global, nós aí inicializamos a análise dos resultados do processamento. Então, o primeiro gráfico a ser verificado é justamente o gráfico que vai apontar os limites de tensões. Então, recapitulando ainda o que nós realizamos na última web aula, né? Ao final do processamento global, nós então acionamos aqui o pavimento mais baixo, selecionamos os gráficos de envoltórias, e aí aqui nós temos já uma resultante. Nós vamos nos concentrar nesse trecho aqui da estrutura para análise, né? Vamos analisar um pequeno trecho. Então aqui eu tenho uma subestrutura que tem trechos de parede aí, né? Grupos de trechos de paredes para ser verificado em relação às cargas verticais e a principal atuação aqui com relação às cargas horizontais de vento seria essa direção aqui perpendicular ao teclado, que nós chamamos de direção Y ou 90 e 270 graus, né? Ok? Então essa é a subestrutura que nós vamos nos concentrar. Então no pavimento mais baixo ele tem tração excedida aqui, né? Se nós pegarmos o pavimento tipo, né? Nós vamos olhar que os gráficos de envoltória de tipo se repete por 6 vezes, justamente uma vez para cada pavimento. E se nós pegarmos o primeiro piso aqui, que seria o segundo pavimento da estrutura, né? O primeiro pavimento tipo, ele também tem uma tração excedida aqui. Quando olhamos o desenho de elevação dessa parede, né? Que vai corresponder à parede 24. Então, se nós olharmos o desenho da parede 24,
desculpe, que vai corresponder à última parede, que é justamente a parede 37. Então, quando olhamos a parede 37, esse trecho aqui que nós estamos falando, eu tenho aí a tração excedida e destacado uma tarja, né? Então, a fase inicial de processamento global, de análise do resultado do processamento global, é justamente para perceber se a minha estrutura passa ou não em relação à geometria lançada, os carregamentos lançados e a configuração dos critérios de cálculo e critérios de projeto. Então, voltando aqui aos slides, nós temos aí o gráfico de envoltória de prisma, né? E aí, então, esse desenho, nós vamos verificar se os limites estão superados ou não. Então, a verificação de limites excedidos, né? Eu começo por esse gráfico, e aí eu tenho destacado nesse gráfico, né? Eu tenho uma ameba quando a tensão excede ao limite estabelecido na flexo-compressão, quando o limite supera o estabelecido, né? Excede o estabelecido com relação ao cisalhamento. E vocês perceberam aqui que quando ocorre o limite excedido em relação à tração, aparece aqui esse diagrama na cor azul, né? E a ameba vai aparecer, né, quando a tensão extrapola o limite estabelecido. Então, esses limites podem ser alterados, né? O resultado desses valores pode ser alterado quando se eu grautear mais pontos, novos graus, criar novos pontos de graus. Então, se eu criar novos pontos de graus, consequentemente eu vou redistribuir as tensões, e aí eu tenho um pouco mais de área, né? Eu tenho um pouco mais de carga também, mas eu tenho um pouco mais de área, então eu diminuo a tensão e talvez já resolva. Então, com relação à configuração, né, dos critérios de projeto, eu ajusto para definir qual é o limite estabelecido. Então, vocês vão ver aqui, nós já vimos também na web-aula passada, nos critérios de cálculo, eu tenho uma tabela de relação dos materiais, onde está estabelecido aqui que para um bloco, por exemplo, né, para um bloco de 12 MPa, né, eu tenho uma resistência de prisma de 9 MPa. Então, eu tenho uma relação aqui entre FBK e FPK. Né? Então, está sendo utilizado nesse nosso projeto, nos dois primeiros pavimentos, o bloco, né, de FBK 14 MPa, que corresponde a uma tensão limite de 1050 ou 15,5 tonelada-força por metro quadrado. Então, quando esses limites forem excedidos, o programa avisa, né? E nos critérios de projeto do edifício, eu estabeleço, então, qual é o limite. Então, está aqui, para um bloco, para os dois primeiros pavimentos, eu estou usando o bloco de 12 MPa, né? 12 MPa, e aqui está a resistência de prisma de 9 MPa. Depois, para o terceiro e quarto pavimento da edificação, eu estou usando um bloco de 10 MPa e a resistência de prisma de 7,5 MPa. Depois, o quinto e o sexto pavimento, eu estou utilizando ali bloco de 8 MPa, que me confere uma resistência de prisma de 6 MPa. E nos pavimentos acima, ou seja, no sétimo pavimento ou no sexto pavimento tipo e no cobertura e no átrio, eu estou utilizando, né, aqui está definido -1, então quer dizer que eu estou utilizando o FP de referência, né, lá que é o bloco de 4,5 MPa, que está oferecendo aqui uma resistência de prisma de 3,37 MPa. Então, assim, nós estabelecemos os critérios e definimos. E aí, ao final do processamento global, a primeira análise, né? Em primeira análise, nós verificamos aqui que nesse trecho a tensão admissível foi superada, e nesse trecho, onde aparece o diagrama azul, a tensão de tração foi superada, né? Então, cabe agora fazer as verificações, né, possíveis para resolver essas situações. Então, nós temos aqui, né, voltamos a lembrar a envoltória de FP de referência, que deve ser utilizado quando está a -1. Se eu definir um valor diferente aqui, eu posso então estabelecer FP por pavimento. E aqui na tabela de relação, vamos deixar bem claro, né, que quando nós colocamos a resistência do bloco, é FBK,
é aquela resistência a qual o bloco é comercializado, né? E aí a resistência de prisma é um resultado de ensaio, né? E aí a partir do resultado desse ensaio eu vou preencher então essa segunda coluna em função do bloco que eu estou utilizando ou que eu vou utilizar no meu projeto. Então essa relação, vamos voltar aqui, essa relação FBK e FBK está diretamente relacionada ou diretamente ligada ao resultado dos ensaios, tanto para o ensaio a compressão do bloco, quanto para o ensaio de compressão do prisma. E aí eu tenho como análise dos resultados os gráficos, né? Os gráficos para cada um dos casos de carregamento. Então vamos voltar a falar o que eram ou o que são os casos de carregamento. Quando nós criamos o edifício, aqui na guia cargas, nós temos aqui a guia de carga vertical, e aí eu posso ou não ter a separação de sobrecarga, né? Tem a separação de sobrecarga sempre, e aí nesse caso eu tenho os casos de carregamento 1, 2, 3 e 4, sendo o caso 2 só o peso próprio, o caso 3 só a parcela permanente e o caso 4 a parcela acidental. E o caso 1 seria a soma desses 3 casos de carregamento. E aqui eu tenho mais 4 casos de carregamento de vento, né, baseado aí no coeficiente de arrasto e na velocidade básica estabelecida na região. E aqui quando nós clicamos em combinações, nós podemos listar as combinações verificadas. Portanto, 4 casos de carregamento, sendo o caso 1, o primeiro caso, exatamente a soma, né, dos casos correspondente à parcela de peso próprio permanente acidental. E depois eu tenho aqui outros 4 casos de carregamento de vento. Aqui está. Então eu tenho 8 primeiros casos, limpos, vamos chamar assim, e depois as combinações aqui embaixo, né? Então eu tenho a combinação 9, a primeira combinação, que seria só a carga vertical atuando na estrutura. Depois eu tenho 4 casos de carregamento, onde eu tenho toda a carga vertical e uma fração da carga de vento atuando no edifício. Depois eu tenho um outro jogo de 4 casos de carregamento, onde eu tenho peso próprio permanente e 0,8 da acidental, mais o vento atuando em 100%. Tá ok? Então aqui eu tenho um conjunto de 4 casos de carregamentos combinados, onde eu tenho a ponderação na ação do vento, e aqui eu tenho 4 casos de carregamento, onde eu tenho a ponderação na ação da carga vertical acidental. E eu tenho o caso 9, que é o caso límpido. Portanto, eu tenho um primeiro caso, e depois eu tenho mais 8 casos. Então, na envoltória de carregamentos, na vez de ser verificada, eu teria então esses 9 casos de carregamentos. Vamos para cá, voltar aqui. Então, lembrando, não vamos salvar o edifício, lembrando, acabamos de relembrar aí os casos de carregamento que também são listados, né? Aqui na edição dos casos de carregamento, onde eu nunca realizo alteração, mas aqui estão aqui os casos de carregamento tratados na envoltória. Portanto, eu tenho aí 9 casos de carregamento, e aqui eu tenho as combinações e as ponderações. Esses dados aqui, que nós estamos visualizando nessa janela, são exatamente os casos de carregamento gerado na ocasião da edição dos dados do edifício. Então, quando nós selecionamos um pavimento, vamos selecionar aqui o pavimento tipo, e visualizamos, né, os relatórios ou os gráficos de verificação, eu tenho aqui tensões por carregamento. Então, se eu pegar aqui o caso 1, eu tenho exatamente a tensão, né? Vamos nos concentrar aqui nessa região. Eu tenho um diagrama constante, porque eu tenho carga vertical, né, atuando no grupo de parede, ou como chamamos, subestrutura, né? Então, nós temos aqui uma subestrutura, e aí eu tenho o caso de carregamento 1 atuando aqui. Se eu pegar um outro caso de carregamento, por exemplo, o caso de carregamento 5, eu tenho aqui estabelecido as tensões calculadas, né, as tensões calculadas em função a essa atuação de vento. Caso 5, né, é o caso limpo de vento a 90 graus. Então vamos ligar aqui no parâmetro de visualização, vamos ligar aqui o gráfico das tensões e as forças atuantes. Aqui então eu consigo ver
a carga atuante também, né? Então está aqui. Dá para perceber bem que o vento, quando ele empurra a estrutura nessa direção, né? Eu gero uma região de compressão num lado e uma região de tração no outro, né? Então aqui eu tenho um caso de carregamento. Se eu pegar um caso de carregamento 6, eu tenho o oposto. Se eu pegar o 7, eu tenho vento na direção X. Aqui está. E aí eu vejo aqui a carga de atuação, né? Aqui nessa região muito mais atuante do que nas demais, em função da inércia, né? Que é muito maior nessa subestrutura do que nas demais. Muito bem. Voltando a falar em função da configuração dos critérios de projeto, eu não posso me esquecer, né? Nós já vimos isso na web-aula passada, o QFG, né? Que vai fazer com que a distribuição das tensões quanto à distribuição das cargas verticais, né? Elas resultam em valores ou por trecho mais crítico, ou por um valor de média, ou por uma média ponderada justamente por esse QFG. Então nós utilizamos aqui, ó, né? Podemos utilizar uma média, assim for o desejo do projetista, né? Se você entender que assim é que você deve verificar a sua estrutura, você pode verificar pela média. Neste caso aqui, nós estamos utilizando uma média ponderada, onde os pavimentos mais acima, eu estou trabalhando com o valor de tensão, né, próximo a pico, né, e distribuição de carga vertical próximo a pico. Já nos pavimentos mais abaixo, né, eu estou com o QFG próximo de 0 aqui, né, o que significa dizer que nós estamos trabalhando com o valor muito próximo da média. Então, aí, nos gráficos de tensão, a partir dos casos 9 em diante, eu passo a ter, então, o gráfico das combinações. Vamos lá nos gráficos de novo, né? Desenho de verificação, gráfico de tensões. Vamos escolher aqui o caso de carregamento 9, que vai ser exatamente igual ao caso de carregamento 1, porque é a carga vertical atuante. A partir do caso 10, 11, 12, então eu passo a ter gráfico de tensões, ó. Vamos olhar aqui gráfico de tensões. Vocês se lembram que o caso 10 é o vento a 90 graus, porém ponderado da sua atuação de vento, né? Estou com 0,6 do vento. E se eu pegar o caso 14, né? Vai ser essa mesma combinação, porém a ponderação vai estar nas cargas verticais acidentais. E aí eu tenho valores mais acentuados aqui de tensões em relação ao trabalho dessa subestrutura para vento na direção Y. E assim, da mesma maneira, se eu pegar essa região aqui, né, e trabalhar com o caso de carregamento, se eu pegar aqui um caso de carregamento, a combinação, desculpa, 9, 10, né? 10, não, 12. 12, eu tenho aqui uma situação de tensão, né, na direção X, onde a região principal de valores será essa região da subestrutura 9. Se eu pegar o caso correspondente aqui a 16, eu tenho valores muito mais acentuados aqui, porque eu tenho agora o vento atuando aqui 100% e uma ponderação, né, de 80% na carga vertical acidental. Então, aqui eu tenho os gráficos de tensões, né? E aí eu consigo, então, absorver visualizar as tensões atuantes na minha estrutura. E aí, quando se trata de carga horizontal, a partir da versão 17, nós podemos utilizar, né, a configuração da atuação da carga horizontal verificada por pórtico espacial. Então, nos critérios de projeto, né, no caso dos critérios de cálculo, eu venho aqui configurar a opção de pórtico espacial e aí eu posso verificar vento por pórtico espacial, né? Então, nós vamos fazer esse exercício aqui e aí eu tenho aqui o meu pórtico espacial. Então, o que eu preciso fazer para considerar pórtico espacial? Então, eu venho em critérios de cálculo, aí eu tenho aqui carga horizontal, e aí tem aqui a opção de pórtico espacial. Se não quiser utilizar pórtico, pode utilizar processo certificado. Mas vamos nos ater aqui
ao assunto de quando nós processamos a edificação com a carga horizontal por pórtico espacial. Então, nós temos aqui a configuração dessa opção e ainda, aqui nos critérios de portas e janelas, eu posso levar em consideração a rigidez, né, dos lintéis. Então, por exemplo, aqui pegar a janela 120, J120, uma janela utilizada aqui no nosso projeto, aqui onde eu estou passando o mouse, né? Então, tem aqui nessas principais janelas aqui dos dormitórios, né? A janela que mais acontece aqui na nossa estrutura é a J120. E aqui para essa J120 está ligado o lintel composto. Eu estou considerando o lintel no pórtico espacial, porém, as extremidades estão rotuladas, né? Então, ele vai atuar, mas não vai pegar momento fletor nas extremidades, tá? Muito bem. Aqui foi uma opção desse projeto. Quando eu faço isso, eu posso, por exemplo, visualizar o pórtico espacial. E na visualização do pórtico espacial, eu posso selecionar um caso de carregamento, por exemplo, se eu pegar aqui o caso de carregamento 5, né? E visualizar aqui uma cerca de subestrutura, selecionar aqui aquela região. E aí eu vejo aqui que eu tenho uma região selecionada. Vamos selecionar já o caso 14 direto, né? O caso de carregamento 14, e mandar ele mostrar aqui, por exemplo, o MZ, que é momento em torno do eixo Z aqui, que é o momento fletor em torno do eixo X atuando na direção Y. Olha lá. Então aqui é MZ, que esse é o eixo Z. Então é momento fletor justamente aonde nós estamos verificando. E quando nós olhamos aqui, então, no determinado pavimento, pode ser esse aqui mesmo, selecionamos o gráfico, selecionamos um caso de carregamento, vamos selecionar lá o caso 14. Quando nós olhamos aqui, ó, nós vimos aqui, então, qual é o momento fletor, está aqui, atuando no caso de carregamento 14, 6303. E quando nós olhamos no pórtico espacial, está aqui, né? 63, aqui está o valor do caso de carregamento atuando aí na tensão. Então, nós conseguimos manter uma correspondência, né, entre os gráficos, os relatórios, que eu também tenho relatório para cada um dos gráficos visualizados, e aí eu tenho como chegar na necessidade ou não de armar trechos das minhas paredes, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma análise, né, um estudo, utilizando as novíssimas calculadoras, né, aí disponível a partir da versão 17, onde nós temos a atuação da solicitação, né, que veio proveniente do processamento do pórtico espacial, em relação à combinação das cargas horizontais. Então eu tenho como visualizar qual o esforço atuante no trecho da subestrutura, bem como visualizar qual é o esforço atuante no lintel composto. Tá? Então vamos voltar aqui e vamos então visualizar esse recurso, né? Selecionando as calculadoras. Então, quando nós selecionamos a verificação gráfica de alvenaria estrutural, nós acionamos as calculadoras novíssimas calculadoras disponíveis aí a partir da versão 17. Quando nós selecionamos um trecho aqui com o mouse, né? Vou clicar aqui nessa região, aquela região que nós estudamos. Selecionamos o trecho de subestrutura. Vamos selecionar a direção Y. Nós temos lá a cerca de subestrutura na direção Y. Então, essa cerca corresponde, vamos voltar na entrada gráfica aqui para nos lembrarmos, né? Essa cerca corresponde exatamente, né, à cerca de subestrutura. Vamos ligar aqui o parâmetro de visualização, ó, vamos deixar habilitado só a cerca de subestrutura de vento Y. Então, está aqui, ó. Essa cerca definida lá na entrada gráfica da alvenaria estrutural é correspondente à cerca que aparece aqui como carga atuante, ou como geometria atuante em relação aos esforços de vento combinado com a carga vertical na direção Y. Então, quando nós clicamos aqui em combinações, ele mostra todos os casos de carregamento de cada um dos casos de carregamento envoltório, justamente aqueles 9 casos de carregamento, né? E aí, se nós checarmos aqui
o caso 6, né? Lembra? Caso 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o sexto caso corresponde ao caso 14. E aí nós temos aqui um valor de 88,25. Então, se nós voltarmos aqui no gráfico de envoltória, que eu acho que eu nem cheguei a abrir, caso 14, aqui está, nós temos lá o valor do momento atuante, 63,03, né? Esse 63,03 é exatamente esse 88,25 majorado de 1,4, né? Então, se nós pegarmos aqui uma calculadorinha, né? 63,03 vezes 1,4, eu tenho exatamente esse 88,245 aqui, né? Na precisão ali das casas numéricas. Muito bom. E aí, então, para cada um dos casos de carregamentos, eu faço a verificação e percebo aqui que passou, né? Então, eu não tenho nenhum problema em relação à nossa subestrutura com relação aos casos de carregamento atuante. Agora, percebam que, ó, nesse gráfico aqui da envoltória de prisma, no gráfico da envoltória de prisma desse pavimento, aparece aqui dizendo que eu tenho tensão acima dos limites estabelecidos. Esse limite estabelecido aqui é para alvenaria não armada. Então, a qualquer instante ao final de um processamento global, ou seja, a qualquer instante que eu clique no processamento global e vejo os resultados do processamento global é sempre correlacionado, né, para a estrutura que está ali, e se a estrutura tiver tração, né, ele inicialmente vai dizer que não passa aquela tração em função daquela geometria que eu tenho definido. Tá ok? Então, inicialmente, toda verificação de processamento global é para alvenaria não armada, né? E aí, por isso aqui a diferença, né? Quando nós chegamos aqui nessa verificação, nós temos aqui uma verificação levando em consideração agora a armadura no ponto exato onde ela foi detalhada, né? Então, nós vamos perceber que aqui eu tenho um detalhamento em função de uma parametrização de critério de cálculo, né? Eu tenho lá nos critérios de cálculo, ó, parametrizado e estabelecido, que eu tenho como ferro vertical, ele está detalhando um ferro padrão de FID 8. Então, ele está colocando um ferro de FID 8, ó, em função dessa configuração aqui, ó, detalhar a armadura em todos os graus. Então, todos os graus estão recebendo, além do grout, um ferrinho de 8 milímetros. Agora, quando nós fazemos o processamento global, o resultado do processamento global mostra uma análise de estrutura de alvenaria estrutural não armada. E quando nós entramos na calculadora, a calculadora leva em consideração aquela armadura, por isso que a gente percebe que passou a armadura, né? Aí entra aí um hiato, né? Um parágrafo aí para a gente pensar bem. Se eu estou fazendo alvenaria não armada, essa armadura que está ali como armadura apenas de efeito construtivo, se ela for trabalhar, ela corresponde à resistência àquela pequena tração que está atuando. Porém, a própria NBR que nós estamos utilizando, a própria norma que nós utilizamos de cálculo, diz que se for alvenaria armada, eu posso levar em consideração a armadura, porém eu preciso verificar também a armadura mínima. E a armadura mínima, né, ela deve ser considerada pelo menos vamos ver aqui, um percentual da seção de concreto. Então, esse percentual da seção de concreto vai gerar um determinado armadura mínima necessária. Se nós visualizarmos aqui o gráfico gerado pelo programa, que é esse aqui, ó, o DZSN-AS, né, verificação, sugestão de posicionamento de armadura por planta. Esse gráfico aqui, ó, vamos editá-lo aqui. Ele mostra aqui a nossa subestrutura, né? Ela tinha tração. Se tinha tração, precisava ser armada, né? E a armadura que ele sugere aqui, tá vendo? Esse monte de ferrinho de FID 8 é uma armadura correspondente à armadura mínima da seção. Então, nós precisamos estudar aí o que nós vamos fazer, né, no projeto. Se eu vou utilizar a armadura mínima, qual é a armadura mínima que eu vou utilizar? Se a armadura mínima da seção
ou a armadura mínima de todo a subestrutura, né, correspondente, ou a armadura mínima apenas da região a ser tracionada. A norma diz que é um percentual do trecho da subestrutura. Então, essa correspondência aí, ó, é bastante armadura, né? Então, nós vamos ponderar e verificar o que vai ser utilizado. O programa, ele trabalha conforme a solicitação e conforme a configuração definida no projeto. Então, ó, aqui em critérios de cálculo, aqui em armaduras, ferros verticais, eu tenho aqui a armadura mínima de paredes em alvenaria estrutural. Então, eu já tenho duas opções aqui, ó. Uma, um valor parametrizado, no caso de 0,1%, e aí eu tenho um entendimento que esse 0,1% é somente da área da alma, ou seja, somente da área efetiva ou da área líquida de concreto que está na subestrutura, né? Todos considerando os vazios. E aí eu posso colocar isso aqui. Ou então, você vai estabelecer o valor de armadura mínima que entende necessário. Então, por exemplo, né, se eu colocar aqui, ó, um valor 0,001, então provavelmente 0, né? Então, o que o programa vai fazer? Ele vai verificar a tração, ocorrendo tração, né? Ocorrendo tração, ele vai verificar se aquela armadura que está detalhada, né, parametrizada, é suficiente. Se for suficiente, quando ele gerar esse desenho aqui de DSN aço, ele vai apenas mostrar a armadura que estava já no grout em função da configuração. Agora, se precisar de mais armadura, ele vai colocar mais armadura aqui. Mas aí, nós esquecemos aqui da armadura mínima. Então, acho que nós não podemos esquecer da armadura mínima, né? Eu acho que um bom ponderador aqui seria calcular, levando em consideração a alma. E já existem alguns estudos, né, já publicados em algumas bibliografias, que estabelecem aí, outros valores para a armadura mínima na região tracionada. Tá? Então, vocês deverão, no programa nosso aqui está aberto, você pode definir o valor, e aí vai ser o valor definido como a armadura mínima. E o importante é saber como o programa está funcionando. O que resultou aqui? Tem tração, né? Apareceu aqui o resultado de tração, né? Quando essa tração ela extrapola o limite aqui estabelecido também na configuração dos critérios de cálculo. Extrapolou o limite, ele gera no desenho de elevação, no caso aqui da nossa parede 37, né? Ele gera aqui a tarja, dizendo que tem tração, tá ok? Gera o desenho DSN aço, né? Que vai mostrar qual é a armadura mínima necessária naquela região, mas sempre em função da armadura mínima definida, né? E se eu usar aquele artifício de estabelecer aqui nos critérios de cálculo um valor que eu entenda que seja o valor de armadura mínima, por exemplo, aqui, né, 0,001, né, provavelmente 0, o que o programa faz? Ele verifica se aquela armadura que está lá no grout é suficiente para combater aquela tração. Aí passa a ser armadura armada, alvenaria armada. E se for suficiente, no DSN aço não vai aparecer mais nenhuma armadura além daquela que já aparece aqui, né? Essa branquinha aqui, ó. Então nós podemos ver aqui que em branco aparece a armadura detalhada em função da configuração dos critérios de cálculo. E em vermelhinho aparece a armadura necessária também em função dos critérios de cálculo, mas em função da armadura mínima. Então essa é a verificação que o programa faz. E o programa nos oferece a calculadora. Nessa calculadora nós podemos selecionar o trecho de subestrutura, marcar a direção e fazer a verificação. Essa verificação nos aponta que essa armadura mínima que está aqui é suficiente para o detalhamento em relação àquela tração que aparece. Se nós viermos aqui no piso mais abaixo, selecionarmos essa mesma subestrutura, a tensão ali é um pouquinho maior, né? Acionarmos a calculadora, selecionamos o trecho, vamos selecionar aqui, e quando eu clico aqui, ó, em verificar, vocês já vão perceber aqui que eu tenho dois
eu tenho dois casos de carregamento, justamente aquele caso 14 e o caso 15, né? O sexto e o sétimo caso, que as tensões não passam. Ou seja, mesmo com a armadura que está lá naquela posição, não é suficiente, né? E aí, então, eu poderia utilizar a ferramenta da calculadora, né, para grautear mais pontos. Então, vamos estudar aqui a possibilidade, ó. Vou estudar a possibilidade aqui de grautear mais esses furos, ó. E vamos colocar aqui um ferro de 8, né? Vamos colocar aqui também nessa região. Basta selecionar o furo e colocar mais armadura, né? Aí. Vamos pegar esse trecho aqui também. Vamos grautear. E vamos colocar mais armadura. E assim eu já posso fazer a verificação. E olha lá. Com esse novo arranjo de seção grauteada, mais as armaduras que nós posicionamos mais 3 pontos de grout, né? Estrategicamente. É claro que eu já havia feito antes a verificação e já sabia onde é que eu deveria grautear. Quem tem um pouco mais de conhecimento e vivência de projeto também vai ter uma facilidade desse tipo, né? Quem não tiver, experimenta, né? Vai grauteando até encontrar um arranjo que ofereça aí suporte para aquela solicitação a ser verificada. Então, importante agora, nós percebemos que se eu grautear mais esses pontos, mais esses trechos, vou ter região de tensão dentro dos limites para os esforços. Porém, o programa não devolve essa alteração. Essa alteração que eu experimentei aqui na calculadora, se eu quiser ver isso aqui efetivado, né, eu devo voltar à entrada gráfica e grautear novos pontos. E aí realizar um novo processamento global. E aí eu tenho a nova resposta. É claro que as tensões vão se redistribuir e aí iterativamente eu vou chegar numa finalização de detalhamento. Tá ok? Então assim nós utilizamos a calculadora de paredes. Outra calculadora aqui oferecida a partir da versão 17 é a calculadora dos lintéis. Então, nas regiões sobre portas e janelas, né, eu posso olhar aqui o desenho de elevação. Vamos pegar aqui aquela parede 24, né? Que é essa parede aqui, né, onde eu estou passando o mouse aqui na planta. Eu tenho essas duas aberturas justamente naquela região onde a gente estava estudando. E aí, ó, nesse desenho de elevação de parede, vocês percebem aí que eu tenho a armadura detalhada na cinta. Tem aqui um ferro de 10, que veio lá dos critérios de desenho. Olha lá, cintas, ele está detalhando um ferro de 10, ou seja, aquela armadura lá é armadura parametrizada. E aí, no próprio desenho de elevação, está me indicando aqui que essa armadura foi calculada, ou seja, a armadura que eu impus foi verificada e está suficiente. Aqui na contraverga, né, essa região aqui já seria aqui, né, a região da contraverga. Na contraverga está detalhado aqui 2 ferros de 5, também gerada a partir da configuração dos critérios de desenho. Está aqui na verga e contraverga. Na contraverga, 2 ferros de 5. E na verga, havia parametrizado aqui 2 ferros de 5. Porém, o detalhamento da parede gerou aqui um pouco mais de armadura. Na verga apareceu aqui 3 ferros de meia, né? 3 ferros de meia. Aí nós vamos verificar se essa armadura aqui, desses 3 ferros de meia, é uma armadura que atuou necessária em função do cálculo do lintel, ou se é uma armadura que atuou em função do cálculo da verga, né? Então, na calculadora disponibilizada a partir da versão 17, eu encontro aqui a opção de clicar sobre uma janela, a janela em estudo, e aparece aqui, lintel composto ou verga. Então, o que é o lintel composto? Essa aqui é a laje, ó. Laje, né? Aqui eu tenho cinta, aqui eu tenho verga, né? E aí eu tenho um trecho de parede que começa na contraverga, passa pela laje, pela cinta e vai na verga. Então, esse é o meu lintel.
é a região de concreto. Se eu pegar aqui um outro trecho, vamos selecionar tudo de novo, e pegar uma porta. Pegar aqui, ó. Perceba que agora o lintel, ele tem a laje, a cinta, ele tem a região de alvenaria e tem a verga. Então, para cada trecho de subestrutura, eu tenho uma situação. Essa é para porta e janela. E aí eu tenho a mesma calculadora. Eu tenho a solicitação das combinações verificadas. Percebo que aqui está zerado de momento, justamente porque eu tenho nessa região uma situação que eu articulei as extremidades. Então eu só tenho um momento no meio do vão. Em função, é claro, da atuação da carga vertical. Quando verificado, está ok, justamente porque ele tem um detalhamento das armaduras aqui. Ó. Quando eu seleciono essa armadura, eu percebo que eu tenho ali 3 ferros de meia, né? Se eu diminuir esses 3 ferros de meia, por exemplo, se eu eliminar essa armadura aqui, eliminar essa armadura aqui e centralizar essa, né? É aqui, né? Eu alterei essa região. E agora eu vou trocar para um ferro de 6,3 ou um ferrinho de 5 e mandar verificar. Perceba que não passou. Então, a necessidade daqueles 3 ferros de meia que tinha aqui era justamente na flexão do cálculo desse lintel. Na atuação desse lintel não está passando para essa carga. Se eu pegar esse único ferrinho aí e verificar com relação à verga, né? Agora é só na verga. E tentar verificar, para o esforço também não está passando. Vamos trocar a bitola aqui desse ferrinho. Vamos trocar aí para um ferrinho de 8. Se eu fizer a verificação, passa. Então significa dizer que aqueles 2 ferrinhos de 5 talvez provavelmente passava também na verga, mas quando o conjunto de lintel não está passando. Então, quais são as cargas que estão atuando no lintel? Se eu não tiver articulado as extremidades das portas e janelas, que estão configuradas aqui nos critérios de portas e janelas, ó, vocês estão lembrados aqui da J120? Eu articulei a extremidade. Então, se esse valor for 0, está articulado. Se esse valor for 1, está engastado. Eu posso ou não pegar momento nas extremidades. Se eu deixar 0, eu tenho momento fletor no meio do vão em função apenas da carga vertical. E qual é a carga vertical que está atuando? Quando eu entro aqui no desenho de elevação da parede, né, eu posso ligar aqui no parâmetro de visualização. Se eu ligar aqui, por exemplo, a carga do lintel. Então aparece aqui, ó, a carga de reação correspondente ao lintel. Então eu tenho força aí de 7 toneladas, mais 6, mais 0,55. Então, estão descentralizados ali, mas na verdade está tudo no centro, né? Apenas para não ficar um sobreposto no outro. Então eu tenho a carga correspondente a essa região de alvenaria. Tem a carga correspondente a essa região de alvenaria, mais a carga correspondente da restante da laje. E isso no caso do lintel, na verificação do lintel. Se eu for verificar apenas da verga, eu também tenho aqui a carga de atuação apenas da verga. Então o que é? Um triângulo, ó, que ele coloca um triângulo, vamos mover aqui para cá, esse triângulo ele coloca aqui. Então toda a geometria que entrou dentro do triângulo, mais então da alvenaria, mais cinta, mais verga, virou uma resultante central ali de carga atuando no vão. Tá, ok? Então essas são as cargas verticais atuando e eu posso ter momento no lintel caso eu não deixe articulado, né? Se eu colocar engastado ou mesmo um engaste parcial. Vou entrar mais uma vez lá para ficar bem claro, né? Nos critérios de porta e janela, eu escolho aqui qualquer uma das janelas. Por exemplo, se eu colocar 0,5, eu estou num engaste parcial de 50%. Tá ok? Se eu deixar 0, eu estou articulado, e se eu deixar 1, está engastado. Bom, superada essa fase de análise, temos também que verificar aí a situação de efeito de segunda ordem. Então, quando nós atuamos aqui ao final do processamento global, nós temos a opção, né, de visualizar, né, aqui
nos relatórios de verificação. Um deles aqui é o relatório de estabilidade global. Aí eu tenho o γz, o alfa e o γz calculado. Se o γz for maior do que 1.1, que não é o caso aqui, ele vai amplificar os esforços de primeira ordem para a consideração do esforço da segunda ordem que pode atuar na nossa edificação. Não é o caso desse edifício, mas a verificação basta apenas entrar em visualizar relatórios de verificação e eu tenho aqui. Da mesma maneira como nós vimos os gráficos de tensões em formatos de desenhos, né, nós temos também o relatório para cada um dos casos de carregamento. Vamos selecionar um pavimento, né, e aí eu tenho o relatório de verificação. Então, gráfico de carregamento de tensão, selecionado o caso, eu tenho um relatório que é exatamente um relatório descrito daqueles gráficos que nós estávamos vendo, né? Então, para cada resultado, eu tenho gráfico e tenho relatório. Tá? Aqui, nós vamos continuar vendo aqui nesse nosso curso as calculadoras antigas, né? As calculadoras antigas, elas calculam a flexão composta levando em consideração a armadura, porém, da maneira como prescrevia a norma antiga. As calculadoras não foram atualizadas porque justamente foram criadas as novíssimas calculadoras. Esse exercício aqui de utilizar essa calculadora é interessante, né, principalmente a subestrutura, porque dá para visualizar bem, né, o que são as tensões, né? Então, quem não conseguiu visualizar as tensões olhando o gráfico e olhando as novas calculadoras, a utilização dessas calculadora antiga aqui como exercício nessa web aula é justamente para verificar como que nós conseguimos identificar os valores, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vocês estão lembrados que no gráfico de tensões do caso 14 eu tenho a pior situação de solicitação. Então está aqui. Esse trecho de subestrutura mede 4 metros e 9 centímetros, 409 centímetros. Então, se eu acionar a calculadora de flexo-compressão, ele avisa aqui que essa calculadora não está valendo para as novas normas, mas ainda assim nós vamos fazer exercício justamente para poder visualizar e interpretar melhor o gráfico, né? Vamos selecionar o caso de carregamento 14. Está aqui o caso 14. E vamos aproximar um pouco mais. Assim tá bom. E aí selecionamos a calculadora. E vamos aqui, ó. Nós acabamos de medir que o comprimento desse trecho é 409 centímetros. Tá? O valor aqui que nós estamos utilizando, atenção, é de 900, né? Ou, no caso aqui, é para a área líquida, né? Então, vamos colocar 1040. É a norma antiga. Vamos lá, o T é 14. O D, vamos colocar 389, que seria o 409 menos 20. Para o braço de alavanca inteiro, o D. Aqui, o coeficiente redutor, vamos deixar meio mesmo, ou a norma antiga podia dizer que a gente podia usar 1, a norma nova também. O pé direito aqui é 2,80 metros, 280 centímetros. O espaçamento de estribo seria 20, caso ocorra necessidade. A tensão de normal é esse valor em verde aqui, ó. A tensão normal na combinação, 98,1. Essa é a tensão gerada em função da carga vertical, né, do caso de carregamento na combinação. Ou seja, vai ser, o caso 14, é a carga vertical ponderada da parcela acidental, né? Carga peso próprio, mais permanente, mais 0,8 da acidental. Gerou essa tensão aqui. Agora, a tensão de vento desse momento aqui, ó, né, que veio lá do porte espacial, gerou de tração menos 86,8 e no outro extremo gerou 96,2 de valor positivo. 96,2, está aqui atrás. Bom, aí a flexão provém do vento. A cortante está aqui, ó, 5,35. 5,357. E aí eu mando calcular. E aí aparece aqui, ó, que a armadura necessária, né, 0,539, ou seja, um φ de 8, né?
que é o que está lá. Isso na flexão simples, na flexo-compressão nem precisa de armadura. E não precisa armar cisalhamento. Então, o resultado da calculadora antiga, quando levado em consideração a área líquida, né, não muda em nada. É o resultado da calculadora nova. Então, a mudança da norma mudou um pouco a maneira de calcular, mas não mudou efetivamente os resultados, né? Tá? Então, eu entrei nesse exercício aqui de visualizar as calculadoras antigas, justamente para a gente fazer estabelecer uma relação entre norma antiga e norma nova e mostrar aqui dos diagramas resultantes, né, do processamento, como são os valores e como são os valores aplicados na subestrutura. Na outra calculadora, são os mesmos valores que estão atuando, porém, a verificação já é com os parâmetros da nova norma, é a verificação de área bruta, levando em consideração o grout e levando em consideração a armadura. Pois bem, assim então nós finalizamos o conteúdo nessa nossa terceira web aula e abrimos aí a colaboração da Liliane e a participação de vocês com as perguntas. Temos um tempo aí tranquilo para realizar perguntas e respostas. Obrigado por enquanto. Então, estamos aguardando aí a participação da Liliane e a participação de vocês, caso tenha interesse em realizar alguma pergunta, e nós vamos então ler a pergunta e respondê-la. Solicito por gentileza que as dúvidas sejam enviadas via bate-papo para fazer para o Armando. Obrigada. Lembrando a todos que nós teremos a nossa última web aula na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, e aí os assuntos que serão abordados serão o ajuste final no detalhamento dos desenhos de elevação e planta de primeira e segunda fiada, e também vamos abordar o assunto de plotagem, ok? E vamos recapitular os principais itens da entrada gráfica de alvenaria em planta, como a definição de cerca de parede, cerca de subestrutura, e vamos fazer um exercício, né? Identificando aí possíveis erros na entrada gráfica de alvenaria em planta. Então, se nós não tivermos mais perguntas, né, nós podemos encerrar a web aula e agradecer a participação de todos. E aí, então, contamos com a presença de vocês na nossa próxima web aula, na quarta-feira, às 16 horas, dia 17 de abril. Obrigado a todos.